Olá pessoal, sou a professora Marta Cassari, estamos no módulo Legislação e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Brinquedos e Brincadeiras de Creche, que é aquele manual técnico que nós estamos estudando, já temos outras videoaulas e hoje nós vamos aqui dar continuidade àquele material, aquele estudo, tá? Lembrem que esse material é um documento técnico que foi elaborado pelo MEC por meio da Secretaria de Educação Básica. O que é Educação Básica? É aquela secretaria que abarca, então, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação básica é composta por essas etapas, ok? Elaborado para ser utilizado por quem? Por profissionais de educação infantil que lidam com a faixa etária de 0 a 3 anos, ou seja, as crianças de creche. Não significa que esse material não vai ter também orientações técnicas para as crianças de 4 e 5 anos, que muitas delas, apesar de ser pré-escola, também ficam em período integral nas creches da mesma forma, porém é pré-escola, ok? Então, serve como suporte teórico e prático para esses profissionais, professores, auxiliares de educação, todos aqueles que lidam com a criança na rotina do dia a dia, ok? Valendo-se da concepção de criança no papel de sujeito histórico e também de direitos como ponto de partida, esse material propõe a abertura de espaços no planejamento curricular para a prática do brincar nos ambientes educativos. Portanto, vocês viram que foi elaborado pelo MEC, através da Secretaria de Educação Básica, que é para professores de creche de 0 a 3 anos, que vê a criança como sujeito do histórico de direitos, e aí também a função desse documento é que os planejamentos curriculares tenham o brincar como o espaço de ambiente educativo dentro da creche. E aí reforça que os brinquedos e as brincadeiras, eles fazem, é por meio desses brinquedos e brincadeiras que a criança ganha consciência de si e que ela aprende as primeiras noções de expressão, de investigação, de interação com os outros e que ela desenvolve então a perspectiva de mundo e das pessoas. Portanto, ele tem como base as diretrizes curriculares da educação infantil, as quais nós já estudamos em outra videoaula. Se vocês quiserem voltar lá, vocês voltam e vejam, ela é longa, mas é muito gostosa de fazer a leitura, e ela considera a criança como centro desse planejamento pedagógico. Repetimos então, a criança é o sujeito de direitos e ela é o centro do planejamento pedagógico. Dessa forma, expõe formas de organizar espaços, tipos de atividades, material e conteúdos, e reforça a ideia de que é por meio das relações e práticas cotidianas que a criança de creche forma sua identidade pessoal e coletiva e constrói sentidos sobre a natureza, sobre a sociedade, que também é o meio que produz cultura, ok? Então, esse documento técnico, depois dessa introdução, ele nos dá, então, essa opção de 5 módulos. Eu trouxe para vocês um resumo dos módulos, vamos só nos fixar mais atentamente naqueles que nós não estudamos ainda, para que vocês guardem bem essa aprendizagem, ok? No primeiro módulo, nós vimos sobre a brincadeira e interações nas diretrizes curriculares da educação infantil e nas práticas e experiências infantis. Nesse primeiro módulo, a criança vai estar sendo trabalhada no conhecimento de si e do mundo, nas diferentes linguagens, não só essa linguagem que eu estou falando com vocês, mas essa outra, olha, estou movimentando minhas mãos. Então, linguagem gestual, até a dança é um tipo de linguagem, essas formas de expressão que vão ser trabalhadas com a criança. Narrativas e gêneros textuais, orais e escritos, vocês se lembram? Que ele dividiu por faixas etárias e foi explicando como é que é a narrativa para os bebês que estão ali deitados, sentados, aqueles que já andam, né? Quais tipos de narrativas, gêneros textuais, que gêneros textuais, um conto, uma poesia, materiais diferentes de leitura para que a criança possa ter acesso a várias formas de gêneros textuais, tá? Orais e escritos também. Daí ele nos traz que a brincadeira e o conhecimento do mundo matemático também são inseridas nas atividades, com muitas atividades aí de encaixar, de realizar conjuntos, de agrupar, tudo isso dentro de um mundo colorido, de formas geométricas diferentes,
para atrair cada vez mais a atenção da criança, e ela vai então trabalhando com formar colunas, com formar trenzinhos com os brinquedos, como nós vimos. Ela vai se envolvendo com atividades e conhecendo essa técnica matemática que existe em nosso meio. E aí, finalmente, ele fala das brincadeiras individuais e coletivas, que a criança pode brincar sozinha e também vai interagir com outras crianças nas brincadeiras. Ora, brincadeiras que elas mesmas criam, ora não, ora brincadeiras que são oferecidas e ofertadas pelas educadoras, pelas professoras, ok? Ela vai falar também das atividades brincantes, do cuidado pessoal, da auto-organização, saúde e bem-estar. Quais são essas questões do cuidado pessoal? O banhar, o escovar os dentes, todo tipo de atividade que envolva esse autocuidado, vestir-se, tem sentido para esse item F. Por quê? Porque aí, através das brincadeiras, envolvendo músicas e tudo mais, a criança vai aprendendo a cuidar de si. Auto-organização com as suas próprias coisas, saúde e bem-estar estão envolvidas também. Brincadeiras e vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos para favorecer a identidade e a diversidade culturais. Esse é um item forte em todos os módulos que nós vamos estudar. Que as crianças não fiquem apenas com as crianças da sua turma, da sua sala de convivência, que elas tenham contato com as crianças mais velhas e as mais velhas com as mais novas, que isso é muito importante para esse relacionamento interpessoal, para essa questão aí de vivência da diversidade, que as crianças são diferentes uma das outras. Então esse é um eixo muito forte dentro desse documento. Daí ele fala das brincadeiras do mundo físico e social, sobre o tempo, sobre a natureza. As brincadeiras com música, com artes plásticas, gráficas, cinema, fotografia, teatro, poesia, dança, literatura. Em seguida ele vai nos falar sobre as brincadeiras, a biodiversidade, a sustentabilidade e os recursos naturais. Lembram que daí eles nos colocaram aí a questão dos cestos do tesouro, com várias atividades, com oferta de material com diversas texturas para as crianças, para que elas possam então ter contato com recursos diferentes, com materiais que não são estruturados, como nós chamamos. Aquilo não foi feito para ser brinquedo, uma colher de pau de cozinha, uma tampa de panela, uma concha, uma folha lá do jardim da creche. Então, essas brincadeiras com esse material que é da natureza, que é do utensílio do dia a dia, também foi foco aí de nós conversarmos nos vídeos anteriores. Brincadeiras e manifestações e tradições culturais brasileiras, muitas delas, né? Bumba Meu Boi, a festa junina, as historinhas do Saci Pererê, são histórias e são também a parte cultural do nosso Brasil, que é então trazida aí para as crianças de creche. E finalmente brincadeiras de tecnologia, envolvendo então aí, como nós já vimos anteriormente, todas as questões do uso tecnológico, né? Trabalhando com TV, trabalhando com aparelhos, etc. Para que a criança já tenha esse convívio com essa tecnologia. Em seguida, se falou nas brincadeiras e proposta curricular, da integração das interações, das brincadeiras e das experiências com a comunidade, ou seja, pela primeira vez nós estamos falando na abertura da creche, como nós já vimos nas diretrizes, para que a comunidade se envolva com as atividades, com a proposta curricular. A preservação de valores da comunidade e integrar as tecnologias também, ou seja, esses valores que a comunidade traz, que uma escola sempre é diferente da outra, ela está inserida num bairro diferente, numa cidade diferente, então, para cada escola tem a sua proposta curricular, que a gente chama de proposta político-pedagógica, e cada proposta é bem ligada ao seu entorno, ligada à cultura que os pais têm ali naquele lugar. Por exemplo, um bairro que foi formado por uma diferença, por exemplo, um bairro que foi formado por italianos. Então, existe a cultura italiana ali, na alimentação, nas festas, a piropita, enfim. Aí a criança e a escola vão se envolvendo nessas atividades, se envolvendo
no planejamento curricular essas atividades que são diferentes de uma outra comunidade, com raiz espanhola, com raiz, por exemplo, ferroviária, como uma escola que eu trabalhei. Cada escola tem a sua forma de trabalhar, então, essa integração desses valores da comunidade. Finalmente, tem o acompanhamento e avaliação do trabalho pedagógico, que é sempre por registro, e os registros de adultos e crianças, que são relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, portfólios, como nós falamos, para que tudo fique registrado, não no sentido de reter a criança, como vimos nas diretrizes, mas no sentido de termos, então, documento para avaliarmos a evolução dessa criança, conversarmos, no caso de percebermos que ela não está se desenvolvendo adequadamente, ou mesmo aquele material servir mesmo para que ele leve então para o ensino fundamental quando ele terminar essa fase da educação infantil, para que os professores do ensino fundamental também percebam, através dos portfólios, como é que foi o desenvolvimento dessa criança, né, de forma pregressa. Ok? Em seguida, vem as brincadeiras nas transições de casa à creche e da creche para a pré-escola. Nós vimos que tem as atividades de ponte, né? Então, por exemplo, aquela criança que nunca foi à creche e vai naquele determinado ano. Como é que é a recepção dessa criança? Como é que é a adaptação dessa criança enquanto um cidadão novo naquela creche? Como é que é a acolhida dessa criança? Como a escola também se adapta aos modos e a forma de viver e a forma de trabalhar a cultura daquela criança em relação à família e a família em relação à escola. Então, todo esse movimento é importante na chegada da criança, depois na transição de uma etapa para outra dentro da própria creche, saiu do berçário, foi para o creche 1, saiu do creche 1, vai para o creche 2. E quando sai da creche e vai para a pré-escola, muitas vezes é uma escola diferente, não é aquele mesmo prédio físico. Então tem que haver também uma transição interessante, porque para a criança se adaptar, para a criança se sentir acolhida, não sentir aquele medo exacerbado porque trocou de escola. E finalmente a entrada no ensino fundamental. Então aqui eles já sugerem brincadeiras que vão tornar essa passagem, essa transição bem gostosa, tá? Aí traz o módulo 2, que o módulo 2 vai falar de brincadeiros, de brinquedos de brincadeiras e de materiais para os bebês até 1 ano e meio. Então, as crianças bem pequenas, né, os bebezinhos bem pequenininhos. Bom, ele vai falar de brinquedos e materiais para os bebês que ficam sentados, para os que andam, para os que engatinham, para os bebês que já andam e o brinquedo como direito da criança. Então, o brinquedo é um direito da criança dentro da creche. Dentro de todo o conceito da educação infantil, o brinquedo e a brincadeira, eles são direitos de aprendizagem para a criança, ok? E esse módulo fala apenas dos brinquedos e da organização desse brinquedo como direito da criança. No módulo 3, o que nós vamos agora ficar mais atentos a ele, porque nós não estudamos ainda, brinquedos, brincadeiras e materiais para crianças pequenas de 1 ano e meio a 3 anos e 11 meses, ou seja, as crianças um pouco maiores. Eu coloquei que é preciso lembrar que cada criança é diferente de uma a outra e que cada idade não é um único critério para verificar os interesses de cada uma. Então, toda criança é única, nós falamos isso em vários documentos, né? Apesar de toda a diferença delas, elas convivem bem, muito bem, e coletivamente, de forma que elas continuam gostando dos mesmos brinquedos e brincadeiras que elas já conheciam na fase anterior, ou seja, naquela fase de 0 a 1 ano e meio. Elas continuam brincando, mas elas ampliam sua experiência e sua complexidade no brincar. Não vão brincar só de olhar e colocar na boca, elas vão querer brincadeiras mais profundas com aquele objeto, com aquele brinquedo, que exija mais delas e exija mais do objeto também. Até que jogam o objeto para ver qual é o som, se ele quebra, se ele não quebra, qual é a altura, qual é a distância que esse objeto vai atingir quando eles arremessam. Tudo isso não é porque eles não gostam do brinquedo, não é porque eles desprezam o brinquedo. Cuidado, vai quebrar. Eles estão experimentando o brinquedo, eles estão então trabalhando com o conhecimento daquela textura, daquele material, com o peso do material. Vejam quantas situações novas tem para essa criança. Assim, as sugestões para os menores podem servir aos maiores e vice-versa. Ou seja, nessa faixa etária,
As sugestões de brincadeiras, elas não são diferentes das anteriores, mas vocês sabem que elas vão, então, as crianças vão exigir mais. Compõem o segmento para crianças em torno de 2 anos os brinquedos e materiais para a área interna e externa, tanto os brinquedos e materiais que nós temos para usar dentro da creche e fora da creche. A área externa nós temos brinquedos assim de balançar, de parques, nós temos aí o tanque de areia. Na parte interna nós temos brinquedo de liga-liga, todo tipo de brincadeira com panos, com borracha, com isopor, com madeira. Nós temos muitos brinquedos que dá para que eles brinquem na parte interna da creche, tá? Desde pequenos até maiores, etc. Daí ele nos fala do papel do adulto na brincadeira com objetos e na reorganização dos brinquedos. Qual é esse papel do adulto? É oferecer, é sempre estar atento, no instante que oferece esse material, qual é a resposta que a criança dá ou que as crianças dão em relação àquele brinquedo, e quando o fim da atividade eles vão guardar e organizar esses brinquedos. Sempre a dica é que esses brinquedos fiquem numa altura que as crianças possam explorar, porque o brinquedo não está comprado para ficar de enfeite na sala, para ficar uma sala bonita. Ele está ali para a criança poder brincar, pegar, manusear, jogar, brincar, e em seguida ela vai guardar. Ali ela aprende os primeiros motivos aí de organização dos brinquedos. Atividades coletivas com agrupamento de crianças com idade de 1 a 2 anos de idade. Então, lembrem que essas atividades, elas não necessariamente são apenas com o grupo da minha turminha. A gente pode envolvê-las também em outros grupos. E podemos fazer atividades coletivas, chamando outras classes, uma apresentação de teatro, uma brincadeira coletiva, etc. Conforto para a professora durante a observação. Esse pode ser até um item que você fala conforto para a professora? Sim. Como a professora vai fazer registros, lembrem que a professora, com aquele educador que está junto com a criança naquele momento, ele vai fazer registros importantes do desenvolvimento da criança. E o certo não é o tempo inteiro estar exigindo da criança faça isso, faça aquilo. A criança vai brincar. Nós vamos deixar os brinquedos para as crianças brincarem. E a professora, aquela educadora, ela vai ficar sentada observando como a criança está brincando. Isso também é a alma desse documento. Para todas as faixas etárias, fica muito claro que esse item é forte, que a professora sempre tem um local confortável junto das crianças para observar, poder intervir, poder observar, registrar, poder ficar atenta a pequenos perigos que possam acontecer, deixar com que as crianças brinquem até esgotar todas as curiosidades, ok? Para o 2º ano, ou seja, nós trabalhamos ali até 1 ano, vamos voltar ali para nós observarmos, olha só, 1 ano, as crianças que logo entraram, 1 ano e meio. No 2º ano dessa creche, os brinquedos e materiais para a área interna e externa podem ser escorregador, caixas de brincadeiras, caixas de papelão, caixas de madeira. Existe uma educadora que trabalha muito com a Amy Pickler. Ela trabalha muito com essas caixas para as crianças andarem, pularem, treparem em cima desse material. Para quê? Para que elas possam explorar o ambiente. Então, ele coloca aqui como caixas para brincadeiras, caixas de empilhar, as pequenas que elas vão empilhando, caixas para correio, para ter essa comunicação entre as crianças, entre os pais e as educadoras, colchões, cestos com vários objetos, como nós já falamos, fantasias, um canto com fantasias, área de imitação, materiais para brincar, mesas, objetos para brincar na mesa. Esses materiais exigem área de organização deles e a oferta da área de construção nas atividades como blocos de construções, materiais de encaixe. São esses brinquedinhos que nós compramos, liga-liga, monta tudo, pequeno construtor, são vários brinquedos que a criança fica muito tempo ali elaborando a brincadeira, montando, encaixando os brinquedos, mas para isso ela precisa ter um espaço, o brinquedo e a mesa para poder trabalhar, ok? Tanque de areia e baldes, isso é muito forte dentro das creches, porém as creches vêm aos poucos eliminando o tanque de areia, né? De uns anos para cá,
a manutenção da areia tem sido cada vez mais difícil. Por quê? Por conta da higienização. Então, pode ser que você, aprovada no concurso, chegue numa creche que não tenha tanque de areia mais. Isso tem sido muito comum. Por quê? Porque as crianças estavam pegando muitas infecções por conta da areia, que por mais que se higienize, ainda ficam focos, né? Entra um cachorrinho à noite na creche, acaba fazendo suas necessidades na areia, deixa ali aquela sujeira que vai, então, passar para as mãos da criança com bactéria. Também oferecer água para a criança brincar. A criança pode e vai se molhar bastante nessa creche. Ela vai brincar e depois se troca. Então, lembrem que a brincadeira com água, ela é muito bem-vinda dentro da creche, porque a criança está conhecendo a sua relação com esse item essencial da natureza, que é a água. Oferecer brincadeiras e misturar utilizando comestíveis como gelatina, suco. Então ela vai brincar e ela também vai poder comer, vai poder pôr na boca. Assim como vai ter outras misturas que não são comestíveis. Coloquei aqui para vocês. Areia com farinha, argila com água. Aí ela vai saber que algumas coisas ela pode comer e outras não. Por isso que o professor tem que estar atento ali durante as atividades. Aquele educador bem atento. São atividades previamente planejadas em todos os sentidos, até com os cuidados. Brincar de construir cabanas também é um excelente atrativo para as crianças dessa faixa etária. Elas gostam de ficar dentro, elas criam assim um jogo dramático muito grande quando elas estão construindo, imaginando castelos, imaginando um espaço que vai ser só delas. Organizar sacolas e latas com objetos para brincar. Essas sacolas podem conter também as mesmas coisas que continham, os mesmos objetos e itens que continham lá no cesto do tesouro. Então, pode ter peças de cozinha, pode ter objetos diferenciados ali para que as crianças vão tendo essa curiosidade de tirar daquela sacola e ir brincando. E claro que depois também reorganizar. E qual é o papel do adulto na brincadeira com objetos e na reorganização dos brinquedos? Eu coloquei que o adulto tem papel fundamental na escolha, na organização e na disponibilização dos brinquedos e materiais, além do planejamento e implementação de uma rotina junto às crianças para que aprendam a usar, aprendam a guardar e a respeitar as normas de uso dos brinquedos e materiais. Então, nada é colocado para deixar aquele educador depois, como diz, enlouquecido, porque a sala ficou toda bagunçada. Não, tem a regra do retirar o brinquedo para brincar e tem a regra de brincar à vontade e depois de guardar aquele brinquedo. Então, vejam como a organização do coletivo da escola não é assustadora, porque todos eles trabalham e eles se envolvem muito na hora da organização. É muito gostoso de ver. Então, os principais papéis são selecionar e organizar essas sacolas, latas, caixas, bacias e recolher os materiais espalhados. Convidar as crianças para guardar os objetos nas sacolas e pendurar nos ganchos que estão ali na sala. Tem ganchos para pôr mochila, tem ganchos para colocar essas sacolas com brinquedos. Claro que tem creche que não tem esse material, que tem outras formas, tem caixa, tem gavetão, tá? Não é preciso estimular ou elogiar o que a criança faz, mas observar fazendo os registros. Ou seja, não é para o tempo inteiro elogiar, mas é legal falar, pessoal, muito bem, classe está de parabéns. Intervir quando a criança estiver aflita ou precisar de atenção, ou então, quando uma delas começar a perturbar as outras. Nesse caso, oferecer um recipiente para que a criança possa colocar os objetos dentro. Daí, tudo se acalma, ou seja, é uma atividade que gera alegria para ela guardar material. Tá? Guardar objetos dentro e depois tirar tudo de novo, jogar e guardar de novo, etc. Bem, o item 3, atividades coletivas com agrupamentos de crianças de 1 ou 2 anos, como nós falamos. A brincadeira com objetos pode ser feita também durante a reunião de 2 agrupamentos pequenos de 1 e 2 anos, ou seja, sempre esse material está estimulando que uma turminha venha junto da outra. Para quê? Porque as crianças podem observar o que os mais velhos fazem com os objetos e ampliar as suas experiências. É assim que a gente acaba desenvolvendo rapidamente essa evolução, esse desenvolvimento das crianças na creche.
É importante que o ambiente seja tranquilo, sem excesso de crianças, né? Hoje, um pouco mais difícil de acontecer, porque como no território brasileiro nós não temos creche para todas as crianças, é uma meta do Plano Nacional de Educação que até 2024 todas as crianças brasileiras tenham creche. Mas eu creio que nós não vamos atingir até 2024, não? Porque as dificuldades são muitas e os municípios, alguns pequenos já conseguiram, outros grandes, como a nossa própria região metropolitana, aqui nós temos municípios pequenos que já conseguiram e os maiores não ainda. Tá? Nós vamos demorar um tempo ainda para ter 100% das crianças brasileiras dentro das creches. Como item 4, conforto para a professora durante a observação. Enquanto as crianças brincam, é importante que a professora fique sentada, confortavelmente, como eu falei, sem afetar a sua coluna e próxima das crianças, para recolher os objetos, fazer os seus registros. E a instituição deve sim prever um mobiliário adequado para a professora em todos os ambientes de trabalho. Aquelas pessoas que não conhecem como isso funciona, passam lá na frente, lá na rua, a creche tem aquele alambrado e vão falar, olha, a professora estava sentada enquanto as crianças estavam brincando. Mal sabem que esse movimento é um movimento que os educadores estão registrando, estão observando e permitindo o direito que a criança tem, legal, desde a Constituição, de brincar dentro da creche. Agora, com a Base Nacional Comum, mais forte ainda, tá bom? Então, com esse item, aqui terminando o segundo ano, nós encerramos essa parte dessa videoaula. Vamos para a próxima daqui a pouquinho. Tchau!